Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e o Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, está assentado à destra do trono de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. A internet é um palco como uma arena, às vezes converte-se não só a internet, mas como também eu poderia afirmar que o Twitter, enfim, o Instagram, tornou-se uma arena. Para falar a verdade, está mais para um esgoto pútrido, onde o chorume muitas vezes escorre. Por que falo isso e sou tão categórico? Porque, infelizmente, o que eu tenho visto de muitos que se julgam apologistas, defensores da sua religião, do seu núcleo. Ontem eu fiz um vídeo e incrível que para escrever eu tenho mais habilidade do que para falar nitidamente. Simplesmente as palavras fluem na minha mente e é diferente quando eu abro meu coração para falar abertamente, como estou fazendo agora diante de uma câmera, ainda que seja uma câmera de um celular. Não sei se é a falta do hábito, mas encontro maior dificuldade para expor minhas ideias livremente quando estou falando. Não que as minhas ideias sejam falsas e eu preciso de fazê-las em oculto, não se trata disso. A verdade é que eu me sinto um pouco inibido e a grande realidade também é que quantos não têm a mínima inibição? E nesse grande, inclusive o vídeo que eu postei ontem chama-se o grande Empório das Religiões. E por que falo isso? Porque tenho presenciado um proselitismo tão grande. É protestante que abandona o protestantismo e volta a ser católico, é católico que larga seu protestantismo e vai para outras, migram para outras religiões, como a própria religião evangélica, e enfim, são neopentecostais, são católicos, são espíritas e cada qual. E neste vídeo que eu postei ontem, eu disse que o homem luta por sua razão e por ela dá a vida, mas a verdade a Deus pertence. E concomitante a isso, eu sempre afirmo que eu quero fazer da verdade a minha razão e não da minha razão a verdade. Falo isso porque ainda outro dia eu vi uma jovem até muito bonita que disse que havia abandonado o protestantismo para seguir uma outra religião. E toda alegre dizendo que estava louvando. A questão não é ela ter mudado de uma religião para outra no tal famigerado proselitismo. É o que está escrito aqui no livro de Hebreus. E o incrível é que pareça que nesse capítulo 12 ele é a conclusão dos fatos do capítulo 11, onde fala sobre os heróis da fé. E inclusive muitos do meu próprio segmento, porque eu sou protestante, infelizmente usam o texto de a galeria dos heróis da fé, desde a partir do primeiro versículo do capítulo 11, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. E quantos não usam isso como um triunfalismo exacerbado para falar sobre adquirir e conquistar?
Mas quando nós discorremos a respeito do capítulo 11 do livro de Hebreus, nós deparamos com uma série de mártires, alguns cerrados ao meio, outros foram mortos a espadas, outros, tal como o próprio Pedro, que foi crucificado segundo a tradição de cabeça para baixo. Existe um outro texto também que eu coloquei no vídeo de ontem, que está na primeira carta de João, 1 João, no capítulo 2, que diz que saíram de nós porque não era um dos nossos. A grande realidade é que aquele que tem o chamado de Deus, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus trouxe para si, jamais não é a fogueira, a arena de um coliseu cheia de leões famintos, não é uma fogueira de uma inquisição. Ou por que não dizer, ainda outro dia também eu fiquei bastante angustiado, porque eu sempre tenho orado pela igreja que sofre perseguições. E nessas últimas semanas, nesses últimos dias, melhor dizendo, eu me dediquei mais a orar pela Nigéria, onde os cristãos são perseguidos por um outro núcleo de uma religião de sectários. E a grande realidade dessas questões é justamente essa. Seja na Nigéria, nos países dos continentes africanos, seja no Oriente Médio, seja na Ásia, enfim, quantos para defenderem a sua fé não ficam digladiando pela internet, mas quando eles deitam, eles não sabem se levantarão no próximo dia, se verão o sol nascer, e pela manhã não saberão se deitarão, porque o amor que eles têm pelo Evangelho, que é esta palavra, faz com que eles coloquem a sua própria vida em risco. Essa é a verdadeira fé, essa é a galeria dos heróis da fé. Quanto esta jovem que falava isso, e outro dia também ouvi um ex-pastor que se tornou um católico. Não estou aqui desmerecendo o catolicismo ou valorizando o catolicismo, ou seja lá o espírita, ou o kardecista, ou mesmo o evangélico. Todos nós somos falhos, a começar para a minha própria igreja. Se eu começar exacerbadamente defender a minha igreja, eu sei que nela tem suas falhas. Mas bem-aventurado aquele que se aproxima mais do que está escrito aqui e que passa a dedicar o seu coração, a sua fé na confiança nas Sagradas Escrituras. Por isso é que eu digo que o homem luta por sua verdade e por ela dá a vida se necessário for. Mas também sempre ratifico que eu quero fazer da minha razão, da verdade, a minha razão, e não da minha razão a verdade. Porque aquele que embasa a sua vida nas sagradas escrituras, como eu pude dizer ontem no vídeo, que foi compilada ao longo dos séculos por pessoas diferentes, de diferentes épocas, mas sempre com a inferência direta do Espírito Santo, a quiescência do Espírito Santo, que usou essas pessoas como instrumento para que este livro chegasse às minhas mãos. Infelizmente, muitos outros, até mesmo teólogos, e por que não dizer do meu meio, deturparam o que aqui está escrito. Mas as Sagradas Escrituras foi e sempre será o paradigma, ainda que o homem tente de uma forma ou de outra deturpá-la, colocando o humanismo, o antropocentrismo, o seu ego, e através do seu ego, das suas ideias, tentar moldar o que aqui está escrito. Deus sempre levantará verdadeiros apologistas, não para defenderem as suas religiões, mas amantes da verdade, que sejam capazes de tal como sucedeu com o próprio Paulo, que por amor à verdade foi decapitado na época de Nero, creio eu. Ou por que não dizer como John Rose, que por amor à verdade foi levado à fogueira por volta do ano de 1400, queimado por clérigos da época, religiosos, cardeais. Por que não dizer tantos outros que também, pela mesma forma, Jerônimo Savonarola, um monge de Florença? A grande realidade é que Deus sempre levantará, seja no passado, na igreja primitiva, seja na Idade Média, ou seja ainda na atual conjuntura, em países como o da Nigéria, da Coreia do Norte, onde está a verdadeira essência do Evangelho. Não que aqui em meu país não haja a verdadeira essência,
mas que a liberdade de se expressar, de escolha, faz com que muitos optem por seus próprios interesses, suas convicções e seus ideais, preterindo o que há de mais salutar e imprescindível para as nossas vidas, que são as Sagradas Escrituras, em que pelo qual morreram, morrem e ainda morrerão muitos heróis da fé.